Uma outra definição importante, uma outra palavra, um outro conceito importante que apareceu naquela nossa definição é o conceito de confidencialidade, integridade e disponibilidade, que são os nossos atributos de segurança, né? Os atributos que compõem o que nós chamamos de tríade SID, né? Ou se você usar a versão em inglês, tríade SIA, né? Que é o D de disponibilidade vira a variability. E aqui, esse diagrama, esse desenho mostra que se nós mantermos esses atributos de confidencialidade, de integridade e de disponibilidade, se a gente manter e tomar cuidado com eles e manter eles conversando entre si, né, e você conseguir prover segurança, né, você conseguir fazer com que esses atributos não sejam perdidos, você consegue proteger o que está aqui dentro, que no caso são os dados e os serviços. Então o objetivo de todo o trabalho de segurança de computadores, né, é fazer com que esses atributos de confidencialidade, de integridade e de disponibilidade, eles não sejam degradados. Fazer com que os ativos, né, que são os dados, os serviços ou o próprio hardware, ele continue a ter esses atributos nele, né? E você não perca esses atributos no ativo. E aqui explorando mais a fundo esses termos, esses atributos, temos aqui que a confidencialidade ela tem a ver com a preservação das restrições de acesso e de divulgação de informação. Quando você tem uma perca de confidencialidade, é quando você tem alguma informação que não deveria ser divulgada e ela foi divulgada. Então, a confidencialidade, você conseguir atingir a confidencialidade envolve você manter a segurança sobre o conteúdo de algo para que ele não seja revelado para as pessoas que não são autorizadas, né? A integridade é o tipo de atributo que tem a ver com a proteção também do conteúdo, né, mas a proteção contra mudanças nesse conteúdo ou contra a destruição daquele portador, daquilo que contém o conteúdo, por exemplo, né? Quando você tem um dado que não é íntegro, e nesse caso é um dado corrupto, né, um dado que foi corrompido, significa que esse dado mudou, os dados nesse ativo foram mudados e não correspondem mais àqueles dados que foram colocados naquele ativo quando o ativo foi gerado, né? Por exemplo, um documento de texto. Você pode escrever um documento de texto e naquele momento que você digitou o documento de texto, ele tem uma informação. Mas você manda esse documento de texto pela rede e ao chegar na outra ponta da rede, se esse documento não tiver o mesmo conteúdo que você colocou quando você produziu o documento de texto, significa que você teve um problema de integridade, né? Ou se esse documento de texto ele foi perdido, né, vamos dizer assim, se ele foi destruído no meio do caminho, você também teve um problema de integridade. E disponibilidade é aquele atributo que tem a ver com a garantia de acesso. Se de alguma forma o acesso a um determinado ativo ele foi retirado, né, você não consegue mais ter acesso a um determinado ativo, você tem ali um problema de disponibilidade. E esse acesso ele é muito orientado ao tempo, né, e muito orientado à necessidade, né, porque quando eu garanto a disponibilidade, eu garanto que a qualquer momento que eu precisar acessar aquele determinado ativo, eu vou conseguir acessar, a qualquer tempo e a qualquer momento. Quando for necessário acessar aquele ativo, eu vou conseguir acessar. Então isso tem a ver com disponibilidade, né? Existem ataques famosos contra a disponibilidade, que são os ataques de negação de serviço. Aqueles ataques que derrubam o acesso a um determinado site, por exemplo. Esse é um ataque que está dentro do escopo da disponibilidade, né? Do atributo de disponibilidade aí.